Espero que esteja muitíssimo bem, certo? E hoje a segunda parte do vídeo sobre o livro Ainda Estou Aqui. A intenção é ler alguns trechos e fazer apontamentos quanto a conceitos que mais aparecem na UERJ nos exames de qualificação. A prova será no próximo domingo, do primeiro exame de qualificação, sobre o livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. Indico muito o filme, né? Sempre eu acho o livro mais aprofundado, mais detalhado, mais na essência do que dos apontamentos desejados por quem escreve para poder mostrar os destaques maiores quanto à situação, no caso da ditadura pela qual o livro passa. Falarei sobre algumas questões, alguns conceitos dos mais usados. A intenção não é ficar lendo, né, trechos e aí, Guedes, tranquilidade, professor. E com isso, né, esse vídeo ficará gravado. Então, falarei sobre... Não vou lendo questões, vou apenas fazendo apontamentos quanto a situações que aparecem no livro. Uma das situações é a utilização de descrições, várias descrições, na reconstrução de ambientes, de personagens, de memórias familiares, né, durante o período da ditadura militar no Brasil. Então, essas descrições, né, elas funcionam muito para buscar, né, criar imagens sensoriais e emocionais da memória familiar e do contexto histórico da época. Então, eis uma questão. Falarei, né, ao mesmo tempo sobre bastante do enredo do livro, Ainda Estou Aqui, encadeando com conceitos de gramática, né, em conceitos da língua portuguesa. Então, um trecho, né, que aparece no livro é: cada um dos filhos o enterrou à sua maneira, em épocas diferentes, silenciosamente. Depois de 2 anos, 2 anos e meio, o tempo era o seu atestado de óbito. A demora, a comprovação que faltava. Então, né, uma das funções, né, estipuladas nesse trecho é revelar sentimentos ligados à memória e à ausência paterna, né, do pai, né, do Rubens Paiva, que desapareceu, foi pego, né, torturado e morto pela ditadura militar brasileira. Então, o livro mexe muito com questões relacionadas à memória, recordações e o entrelaçamento entre a memória individual e a memória histórica, entre a memória biológica, quanto ao fator de a matriarca da família, Eunice Paiva, a mãe de Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro Ainda Estou Aqui, de ela, né, começar a enfrentar, né, com o decorrer do tempo, o Alzheimer. Então, a questão também da fusão entre a memória biológica, a memória relacionada à saúde, com a memória histórica e, ao mesmo tempo, com a memória de ser necessário manter em mente acontecimentos como da ditadura militar para que não se repita, né? Então, né, ao mesmo tempo, no livro Ainda Estou Aqui, a narração mistura lembranças pessoais, reconstrução histórica e reflexões sobre memória familiar. Então, o narrador, o livro, né, mistura muitos gêneros textuais. Então, o narrador, ele além de retratar, né, o que é verídico, né, acontecimentos reais da vida dele e da vida de várias outras pessoas, ele participa diretamente dos acontecimentos narrados, né? E ele associa a memória pessoal com contexto histórico. Então, há muito de autobiografia no livro Ainda Estou Aqui, porque
várias pessoas, porque são memórias, né, da vida dele diretamente e do contexto familiar e de pessoas que estavam envolvidas também próximas. E ao mesmo tempo, né, a ideia, né, do enterro, quando fala assim: cada um dos filhos o enterrou à sua maneira em épocas diferentes silenciosamente. Essa ideia, ela dialoga com sentidos como de que há a morte literal, né? Existe a morte literal na vida de cada pessoa e existe a morte simbólica, a pessoa que morre em vida, né? A pessoa que está viva física, biologicamente, mas que não apresenta, mas que está morta por dentro pela indiferença, por exemplo, né? Pela naturalização de sentidos de questões como a matança, o assassinato, né? A tortura. Então, essa ideia do enterro se assemelha a esse sentido da morte. Então, aqui aparece, cadê? A semântica conotativa, né? O sentido conotativo diretamente, né? O sentido conotativo é o sentido literal, não, o sentido figurado. Sentido denotativo é o sentido literal. Sentido conotativo é o sentido figurado. Bom dia aí, quem entrou? Valentina. Bom dia, Daniele. Bom dia, Raquel. E bom dia, Luiz, né? Luiz, nos veremos amanhã, né? Certíssimo. Sim, pode deixar. Só 2? Mentira, só 2 tá ótimo. Vou pensar no seu caso. Aliás, vou dar um abraço, né, em você aí, apertar sua mão amanhã, né? Pelo seu aniversário, né? Que passou, né? Parabéns aí, tá? E então, há o sentido conotativo, o sentido figurado ou figurativo na questão do enterro, da morte. Cada um, né? Enterrar. Cadê? Cada um dos filhos o enterrou à sua maneira em épocas diferentes, silenciosamente, né? Então, bom dia, Márcio. E aí, Márcio? Então, nesse trecho também aparece a seguinte frase: a demora, vírgula, a comprovação que faltava. Então aparece assim, né? O tempo era o seu atestado de óbito. A demora, vírgula, a comprovação que faltava. Essa vírgula, ela funciona, né? Ela se justifica pela omissão do verbo ser, né? O tempo era o seu atestado de óbito. Em vez de se escrever a demora era a comprovação que faltava, a demora, vírgula, a comprovação que faltava. Então, essa vírgula é obrigatória porque ela mostra que uma palavra foi omitida. No caso, a forma verbal, o verbo ser, né? No período, nunca me esqueço da primeira foto que fizeram depois do desaparecimento do meu pai. Nunca me esqueço da primeira foto que fizeram depois do desaparecimento do meu pai. O narrador, né, expressa, né, uma reflexão sobre a preservação da memória familiar e histórica. Então esse é um encadeamento de ideias, de contextos recorrentes na escrita, né? Outro trecho ele me interrompeu, disse que era seu pai, que tinha sido policial da força pública, antiga polícia militar, um exemplo de caráter. Então, quando se informa que alguém falou algo, né, reproduzindo com as próprias palavras nossas o que outra pessoa disse ou escreveu, então esse é o discurso indireto, porque não reproduz diretamente exatamente o que alguém falou ou escreveu. Então, é indiretamente. Já quando aparece na forma de fala direta de alguém, com travessão, entre aspas, então é o discurso direto,
porque reproduz diretamente o que alguém disse. Por exemplo, quando a Eunice Paiva diz: é porque estou velha e preciso que cuidem de mim. Então, há um travessão anteriormente a esse trecho, mostrando ser uma fala reproduzida na íntegra, exatamente como foi dita por ela. E no livro, aparecem vários registros de linguagem, diversos registros de linguagem, que desemboca num dos assuntos que mais aparecem em provas, de variação linguística. E no livro, quanto a isso, há, por exemplo, a alternância entre a norma padrão e usos cotidianos da fala. Por exemplo, em Se Não Me Engano, Roberta era a mais alta de todas. Se não me engano, é uma expressão que não deve ser usada numa redação, no máximo se for uma narrativa com a reprodução da fala de alguém assim, mas em provas, não. Então, se não me engano, mostra uma variação linguística de registro informal, que é uma expressão muitíssimo usada no dia a dia, no cotidiano, quanto à expressividade de a pessoa poder ter se enganado sobre o que ela irá falar. Ao mesmo tempo, a narrativa é construída a partir da coerência entre as memórias do narrador, os acontecimentos familiares e a forma como essas lembranças são organizadas no texto. Então aparece uma palavra muito nessa história, nesse livro, ideias relacionadas à palavra à expressão verossimilhança interna. Coerência, Coerência é o mesmo que lógica. É a lógica do texto, A coesão é a estrutura do texto. É a repetição ou não de palavras próximas, servindo muitas vezes em histórias para enfatizar ideias, para pôr em destaque ideias. Ao mesmo tempo, a verossimilhança diz respeito ao que é acreditável. Significa o que é acreditável, o que é crível, Então, o que é verossímil, o que é inverossímil é que é inacreditável. Verossímil é que é acreditável, crível. Lembrando esse prefixo in, que várias vezes significa negação. Então, in é que não é verossímil, inverossímil. Então, verossimilhança interna, ela mostra a coerência e a lógica interna dos acontecimentos dentro do próprio texto. Outro trecho notícias de que havia prisões saíam já na imprensa que festejava o golpe. Então, já a verossimilhança externa é que faz a relação entre o que está escrito na história, na obra, e fatos históricos ou outros aspectos do mundo real, da nossa realidade de vida. Então, interna é a coerência, verossimilhança interna é a coerência dentro do próprio texto. Verossimilhança externa é a relação que se atribui entre o que está escrito e o que ocorre na realidade de vida. Então, brigadão, Luiz. Tamo junto, pô. Então, aqui, narrativa, além disso, a narrativa articula relatos pessoais e várias vozes sociais. Várias vozes sociais, familiares, históricas. Esse recurso é chamado de polifonia. Quando há várias vozes funcionando, o narrador incorpora diversas vozes e diversos discursos sociais, como os testemunhos sobre a ditadura militar, documentos e memórias fragmentadas, os relatos históricos, contexto familiar associado ao contexto de várias famílias que estavam vivendo na época. Então, há com isso uma narrativa múltipla.
em que experiências individuais e coletivas se cruzam, né? Se fundem, né? Então, há uma diversidade de perspectivas e de discursos formalizados na polifonia. Poli é de muitos, fonia é de som. Então, muitos sons, muitas vozes, né, na narrativa. Então, aqui, polifonia. Polifonia. Outro trecho. Com o tempo, aprendemos a selecionar qual órgão evitar e como nos portar. Éramos a família vítima da ditadura. Os estereótipos sociais, né? A família é todas as características de alguém ou de um grupo, como familiares, são limitados a alguma característica, são rotulados, estereotipados. Éramos a família vítima da ditadura. Apesar de preferirmos a legenda uma das muitas famílias vítimas de muitas ditaduras, apesar de preferirmos a legenda uma das famílias, muitas famílias vítimas de muitas ditaduras. Não faríamos o papelão de sairmos tristes nas fotos. Nosso inimigo não iria nos derrubar. Então, um dos recursos que aparece em várias obras literárias como essa é a intertextualidade, né? Que é quando o autor dialoga com acontecimentos históricos da ditadura na história, né? E com outras narrativas sobre memória e violência política. Então, reparem que estou procurando falar de várias palavras e expressões-chave que têm a ver diretamente com o livro. Então, né? Aqui, ó. Isso, a intertextualidade, ela amplia os sentidos do texto, ao relacionar experiência pessoal e memória coletiva. Então, tá aí a outra colocação. Tá? Há também muitas emoções e muitos sentimentos das personagens, né? E muitas delas não são declaradas de forma explícita, né? De forma bem identificada, né? Por exemplo, no trecho, descemos num respeitoso silêncio e cada parte foi para o seu lado sem se despedir. Essas são duas frases seguidas que aparecem no livro também. Mas, né, apesar de não se explicitarem todas as ideias, há o que fica subentendido e que a percepção do leitor direciona para, né, para a identificação dessas conjunturas, desses sentidos estabelecidos, né? Então, o recurso, né, esse recurso, exige do leitor a capacidade de realizar inferências para compreender significados implícitos. Inferências é outra palavrinha que pega muitas pessoas em provas, né? E inferências é concluir, né? Fazer conclusões lógicas, né, a partir das informações que são disponíveis e do que é evidenciado, do que é mostrado. Então, conclusões. Outra situação é que há muitas relações entre as memórias familiares narradas e o contexto da ditadura militar e da história em geral, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Então, o leitor, a partir disso, ele pode deduzir que o trauma político vivenciado no país, no Brasil, afeta profunda e diretamente relações familiares e a construção da própria memória. Memória de diferentes tipos, individual, coletiva, biológica, histórica, né? Então, há também, né, quando várias vezes, né, no decorrer do livro, se menciona o desaparecimento de Rubens Paiva. E, em certos momentos, não se explica detalhadamente o que aconteceu.
apesar de o leitor ir deduzindo junto com personagens até ser explicitado, né, o que aconteceu com ele. Então, pelo contexto político da época, o narrador pressupõe que o leitor possua algum conhecimento prévio sobre o período histórico narrado, né? Filmes, né, muitas vezes todas ou quase todas as vezes, são superficiais em relação ao livro do qual foram adaptados. O que já é esperado, porque a linguagem do cinema é outra, né, diferente da literária, apesar de se fundirem em algumas características e contextos e situações. E, ao mesmo tempo, o livro leva mais tempo para se ler do que o tempo que dura um filme, né? Então, um filme de 1h30, 2 horas, por exemplo, nem se compara ao tempo que se leva para ler um livro, mesmo que alguém leia no mesmo dia o livro inteiro, né? Então, há os aprofundamentos maiores no livro, quanto à psicologia dos personagens, quanto a determinadas situações, né? Então, também quanto às emoções passadas, né? Uma das frases do livro também é: ainda falta descobrir e julgar os verdadeiros culpados e encontrar os restos mortais. Ainda falta descobrir. Então, esse ainda faz sentido de que está demorando mais do que se esperava que a descoberta e o julgamento dos culpados seja feito, né? Então, isso tem a ver com a permanência da dor entre os familiares. Qualquer tempo decorrido para a resolução pode ser considerado muito, por menos que dure o tempo. Pode ser considerado a relativização do tempo, né? Para algumas pessoas, naquele momento, o tempo está passando mais rápido, para outras está passando mais devagar. Então, a dor faz com que o tempo, a passagem do tempo, né, o intervalo do tempo, pareça ser ainda maior do que realmente é, né? Então, isso se traduz ou se justifica na permanência da dor entre os familiares, independentemente do tempo que se passa, né? Então, há também, né, diversos episódios relacionados à ditadura militar são apresentados de forma indireta. Boa tarde, Cláudia. Forma indireta, sem descrição explícita da violência sofrida pelos personagens. Esse procedimento leva o leitor a compreender de maneira subentendida que o silêncio e a omissão também revelam os efeitos da repressão política, né? O não chorar não significa que alguém é indiferente à situação enfrentada. O silêncio e a omissão não significam que a pessoa tem um mau caráter, né? Ou que muitas vezes a própria pessoa quer não se omitir, quer falar, não quer silenciar, mas as circunstâncias fazem a pessoa escolher se omitir e se silenciar. Hoje em dia tem se falado muito da questão da neutralidade, né? Então, as pessoas usam palavras como isentão ou isentona, como usavam para se referir a Ivete Sangalo não se manifestar de forma detalhada politicamente, né? Com isso divide opiniões, né? Há pessoas que dizem que todas as pessoas famosas deveriam se posicionar porque tem voz, né? A sua voz é mais ouvida, mais propagada, né? Mais espalhada. Eu estou no grupo de que a pessoa escolhe falar ou não, dependendo. Exemplo quanto à política, né? O livro é muito político, né? Há pessoas, inclusive, que
dependendo, não é nem dependendo da ideologia que a pessoa tenha. É dependendo se a pessoa, independentemente da ideologia, se ela respeita ou não a opinião, as posições do próximo, torna mais difícil a leitura de livros como esse. E o problema nesse caso não está no enredo, na história, está na pessoa que lê, de não querer ouvir outros lados e de ouvir certas palavras e já ficar com nojo, já querer distância, sem nem ter lido a respeito, banalizando várias palavras na sociedade. Então, ao narrar mudanças de comportamento familiar após o desaparecimento de Rubens Paiva, o autor faz o leitor subentender que os conflitos históricos afetaram profundamente a dinâmica emocional da família. Ao mesmo tempo, o autor utiliza-se de lembranças familiares e de relatos pessoais para sustentar suas reflexões sobre a ditadura militar. Esse procedimento argumentativo caracteriza-se primordialmente como argumentação pautada em exemplificações, já que as lembranças familiares e os relatos pessoais são exemplos de situações, de contextos, de vivências, de experiências que fortalecem a opinião, a argumentação utilizada na escrita do livro. E isso acontece também na escrita de redações. Exemplos nunca devem ser substitutos de argumentos. Exemplos devem sempre ser complementos de argumentos. Porque ao substituir os argumentos, os exemplos focam fatos. Ao focar fatos, quando o texto é argumentativo, a opinião de quem escreve fica prejudicada. Ao incorporar documentos, memórias e referências históricas, o autor utiliza um método de argumentação baseado principalmente em autoridade e comprovação documental. Esse arquivo que eu estou lendo é um material que quem quiser pode me pedir, com 62 questões, das quais 56 são sobre o livro Ainda Estou Aqui. Por isso, eu vou lendo o enunciado inteiro ou parte de enunciado para poder abranger ao mesmo tempo vários conceitos e interpretações possíveis acerca da obra. A partir das experiências narradas pela família Paiva durante a ditadura militar, o leitor pode inferir, pode deduzir, pode concluir que muitos brasileiros também sofreram consequências semelhantes no período. Esse raciocínio caracteriza um processo Então, a partir da retratação do contexto da família Paiva especificamente, esse contexto serve como base para o entendimento das situações enfrentadas na ditadura militar e seus efeitos em diversas outras famílias. Então, parte-se de um contexto particular específico e se vai para um contexto mais amplo, mais geral, das demais famílias também que sofreram. Então, o raciocínio argumentativo caracterizado de se partir do particular, do específico para o geral amplo, é a indução. Ao associar a repressão da ditadura militar à perseguição de opositores políticos, o leitor pode concluir que o desaparecimento de Rubens Paiva não foi um caso isolado. Então, a partir do panorama geral, do lado mais amplo, da perspectiva mais ampla, se parte para a retratação de caso isolado, no caso da família Paiva. Aqui já é o contrário. Então é o raciocínio argumentativo chamado de dedução. Que parte de dentro e vai para fora. Parte do específico, do particular, e vai para o mais amplo, mais geral. Dedução é o inverso. Ao mesmo tempo,
3 trechos do livro que podem ser relacionados. 3? Não, 2. Minha mãe com Alzheimer vê meu filho de 1 ano que é a minha cara e o reconhece. Não acha que sou eu, mas o chama de filhinho, de meu filhinho. E outra frase é: todos quase em silêncio, silêncio respeitoso, sim, doutor, não, doutor. Então a narrativa frequentemente contrapõe memória e esquecimento, sofrimento pessoal e sofrimento político. Não, sofrimento pessoal e silêncio político. E essa construção ela apresenta, posições opostas que não se anulam, mas sim se complementam para se construírem sentidos relacionados a um mesmo contexto. Então, essa colocação. Outro trecho. Meu pai desapareceu em 1971, no mesmo ano em que morreu meu tio mais velho, Carlos. Meu avô morreu 2 anos depois, de infarto, de tristeza. Então, qual é a relação que se estabelece entre o de infarto e de tristeza quanto ao que aparece anteriormente? Meu avô morreu 2 anos depois por causa de infarto, por causa de tristeza. Então, várias vezes, gramaticalmente, a preposição de tem sentido de causa, quando pode ser substituída por causa de ou algum outro conectivo ou locução ou alguma outra locução de sentido semelhante. Ao mesmo tempo, o livro narra muitos episódios de medo, de silêncio e de sofrimento vividos pela família. E, com isso, o autor utiliza a exemplificação, por exemplo, para demonstrar como o contexto político afetava a vida cotidiana das pessoas. Há outro trecho. A essa altura, ela morava sozinha, ganhava um bom dinheiro, viajava sem parar. Os 5 filhos, já cansados, criados, formados com mestrados ou doutorados. Nesse trecho, o narrador especifica aspectos que se interligam, nesse caso especificamente, e em relação a outros casos também. Outras conjunturas, E com isso se apresentam lembranças que vão do desconforto inicial ao aprofundamento do sofrimento causado pela ausência de Rubens Paiva. E com isso há um encadeamento progressivo de exemplificações de aspectos. Morava sozinha, ganhava um bom dinheiro, viajava sem parar. 3 aspectos. Os 5 filhos já casados, criados, formados com mestrados ou doutorados. 4 aspectos. Há um sentido progressivo entre esses aspectos. No sentido que pode ser decrescente ou crescente, que no caso aqui é crescente, que diz respeito a conquistas, muitas delas que não se esperavam na vida e que vão aparecendo, ocorrendo. Essa é uma figura de linguagem conhecida como gradação. Um dos exemplos mais famosos de gradação se vê em ciências, em biologia, no colégio. Todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. 4 aspectos que se relacionam em gradação. Ou seja, na gradação não há uma equiparação entre os aspectos em seu sentido. Na metáfora, por exemplo, há equiparação entre aspectos. Já na gradação há uma progressão. Há um encadeamento de aspectos que pode se relacionar de forma decrescente ou de forma crescente em seus sentidos. E essa gradação aqui, nesses 2 casos, nesses 2 conjuntos de aspectos, intensifica a percepção do trauma vivido pela família. Ao mesmo tempo, a narrativa várias vezes recupera memórias familiares, simultaneamente a denunciar a violência da ditadura militar. E com isso, o autor emprega discursos que se distanciam do senso comum, se distanciam do que é óbvio.
que tentam diminuir ou justificar a repressão política. Essa estratégia, quando alguém se opõe a uma perspectiva, a um sentido que é muito do senso comum, muito clichê, muito óbvio, essa pessoa está contra-argumentando aquela ideia previamente estabelecida como padrão e que para várias pessoas deveria ser seguida, por ser um padrão. Outro trecho. Por outro lado, a Constituição atribui reprovabilidade à tortura, em especial por consagrá-la como inafiançável e suscetível de raça ou anistia. Artigo 5º, inciso 63. Há, pois, o direito fundamental na punibilidade dessa prática. No uso do pronome essa, comparece o método da. Então, há duas partes aqui que aparece o recurso chamado de anáfora. Anáfora, de antes. Então, anáfora é quando há uma relação, é quando uma palavra, um termo, retoma um outro que já foi escrito anteriormente. Ao se dizer, em especial por consagrá-la como inafiançável, refere-se à tortura. Esse lá, em consagrá-la. E punibilidade dessa prática também se refere à tortura que foi especificada anteriormente. Então, nos dois casos, aparece a anáfora. Catáfora é o contrário, quando há referência ao que ainda vai ser escrito. A UERJ, sendo do grupo de provas que privilegia o sentido, a semântica, e não o decoreba, o conteudismo, várias vezes a catáfora ou anáfora em questões não aparecem como sendo em relação a um pronome, como aqui dois pronomes. Consagrar lá, esse lá é pronome oblíquo, pessoal do caso oblíquo, e dessa prática, o essa é um pronome demonstrativo. Já no trecho, me lembro de coisas da infância porque vejo fotos, como da vez em que colocaram em mim um capacete verdadeiro de bombeiro, profissão que por muitos anos planejei ter. Então, palavra coisas. Me lembro de coisas da infância porque vejo fotos, como da vez em que colocaram em mim um capacete verdadeiro de bombeiro. Então, se exemplifica uma dessas coisas. Coisas aparece antes, o exemplo aparece depois. Por isso aparece a catáfora. Se referindo à palavra coisas, se refere ao que vem depois. Outros trechos. Mamãe não gostou, achou oportunismo. Outro trecho. Nunca se deixou cair no pieguismo. Não perdeu o controle diante das câmeras, nem vestiu uma camiseta com o rosto do marido desaparecido. Terceiro trecho. Alguns acreditam que a violência da tortura estava relacionada com a CPI de que meu pai foi relator quando deputado. Então, essas palavras, e expressões, mamãe, marido, desaparecido, meu pai, deputado, são expressões que designam ou substituem o nome de alguém. Então, isso evita repetições de palavras e de expressões no texto de forma excessiva e, ao mesmo tempo, amplia as menções, as referências às personagens. Outro trecho. Até então, acreditava-se que a memória era compartimentalizada num reservatório, numa parte do cérebro que os pensamentos a elaboravam, a interpretavam e a engavetavam por lá. Sabemos agora que não. Ela não fica armazenada em uma seção exclusiva, mas espalhada pelo cérebro todo. Vive em sinais e impulsos eletromagnéticos. As lembranças se movem pelo cérebro, não à deriva, pois a qualquer momento neurônios constroem milhões de novas conexões e as resgatam.
O circuito neurológico se modifica a cada segundo. Somos diferentes em cada instante que vivemos. Temos um cérebro diferente a cada segundo. E quando lembramos algo, as conexões mudam fisicamente a memória de lugar. Então, se mexe nesse trecho, se mexe muito com os sentidos de conotativo, figurado, e denotativo, literal. Sentido de parecer que na nossa memória há várias estantes, né? Como se fossem reservatórios, porões, né? Quanto à colocação dos arquivos que se referem às nossas memórias. Ao mesmo tempo, no livro são usadas muitas palavras que se opõem no sentido ou se assemelham no sentido. Memória e lembrança são duas dessas palavras que são muito usadas no livro e que se relacionam pelo recurso da sinonímia. Sinonímia vem de sinônimo. Então são duas palavras que têm sentidos iguais, têm o mesmo sentido, né? Ao mesmo tempo, determinadas passagens utilizam construções que permitem mais de uma interpretação. Especialmente ao abordar lembranças fragmentadas e silêncios familiares. Então isso caracteriza o recurso da ambiguidade, que é ambíguo é quando tem mais de um sentido, né? Quando tem dois sentidos. Então, se um mesmo aspecto, uma mesma situação, pode ser interpretada por diferentes jeitos, como a leitura de qualquer texto, então é porque aparece a ambiguidade, que é essa diversidade de sentidos. Outro trecho. Meu pai tinha saído cedo para caminhar na orla com Raul Riff, que também voltara do exílio e era nosso vizinho, confidente e correspondente de um jornal inglês. Andava preocupado. Anteriormente, a palavra o adjetivo preocupado aparece. Meu pai e o vizinho. Então, aqui, a ambiguidade quanto ao uso da palavra preocupado é uma ambiguidade estrutural, porque pelo sentido do contexto, pode-se identificar a quem o preocupado se refere, ao vizinho. Mas, meu pai, pai e vizinho são duas palavras, dois substantivos masculinos e que estão no singular. Por isso, a palavra preocupada, o adjetivo preocupado, pode se referir tanto ao pai quanto ao vizinho e, por isso, há ambiguidade. Outros dois trechos. Meu pai viajava demais, figura sempre ausente. Minha mãe me educou sozinha. Isso é bom? Ruim? Não sei. Ele chegou a temer que eu ficasse afeminado. E outro trecho. Memória é viva. Um detalhe de algo vivido pode ser lembrado anos depois, ganhar uma relevância que antes não tinha, e deixar em segundo plano aquilo que era então mais representativo. Então, aqui tem duas palavras que merecem destaque. Figura sempre ausente, esse adjetivo ausente, e memória é viva, e o substantivo memória. Ambas essas palavras, ausente e memória, elas estabelecem muitas polissemias no texto, Em várias partes aparece a polissemia, quanto, por exemplo, ao uso dessas duas palavras. Cheguei até a anotar aqui que a polissemia ocorre quando uma mesma palavra apresenta vários sentidos ou significados relacionados entre si. Na obra, a palavra ausência, ou ausente, como aparece em trecho como figura sempre ausente, a palavra ausência pode indicar tanto o desaparecimento concreto de Rubens Paiva, quanto os aspectos afetivos e psicológicos provocados pela perda. Ou seja, pode assumir diferentes sentidos ao longo da narrativa, referindo-se tanto à falta física de Rubens Paiva, do pai, quanto ao vazio emocional deixado na família. Já a palavra memória, como em memória é viva,
pode ser entendida como recordação pessoal e também como preservação histórica coletiva. Isto é, em alguns momentos refere-se às lembranças íntimas da família e em outros relaciona-se à necessidade social de preservar a história da ditadura militar e evitar o apagamento histórico. Muito importante isso, né? Então, algumas passagens também representam sentidos que dependem da interpretação do leitor, ambiguidade. Apenas escrevi expondo meu desencanto, que poderia ser contra a ditadura, contra o capitalismo, contra a existência. Descontei, desabafei. Função da linguagem, assim como figura de linguagem, aparece muito em provas, Enem, UERJ. Então, aqui aparece uma função da linguagem chamada de emotiva. E, ao mesmo tempo, também aparece a função da linguagem chamada de metalinguagem, ou função metalinguística. Apenas escrevi expondo meu desencanto. O fato de haver a referência ao próprio ato de escrever já demonstra a presença da função metalinguística. Meta é de própria linguística, linguagem. Então, é uma referência à própria linguagem. É quando qualquer tipo de arte se refere a qualquer outro tipo de arte. Quando um livro coloca alguma personagem que é escritora ou que é de alguma outra área artística. A arte dialogando por meio de áreas dentro dela, né? Então, boa tarde, Giovana. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Gustavo. Então, esse uso também da primeira pessoa do singular, o eu, apenas escrevi, descontei, desabafei, expondo meu desencanto, o pronome possessivo, indicando primeira pessoa do singular também. O uso da função emotiva é visto, porque a função emotiva ou expressiva se expressa por meio de sentimentos, de emoções, manifestada pelo uso da primeira pessoa do singular, o eu. Ao mesmo tempo, nesse trecho, essa função da linguagem, a emotiva ou expressiva, reflete sobre os limites da memória e da literatura, caso que pode se referir tanto à expressiva quanto à, aqui é mais importante, parece ser a metalinguística, já que destaca o ato da própria escrita. Então, há uma reflexão sobre os limites da memória, que também tem a ver com as emoções e com os sentimentos, e da literatura. Porque em autobiografias sempre há dúvida quanto ao que é narrado, quanto à credibilidade do que é narrado, quanto a quem escreve poder exagerar no que é narrado de forma premeditada, escolhida, e que dá esse sentido de hipérbole, que é a figura de linguagem do exagero. O narrador interrompe a sequência dos acontecimentos para discutir fotografias, documentos e lembranças utilizados na elaboração da narrativa. E um dos efeitos disso é reforçar a ideia de que o texto foi elaborado a partir de vestígios do passado, de vivências e de experiências. Outro trecho. Estantes com muitos livros para todas as idades. Estava na cara que era de amigos dos meus pais. Nesse trecho, como em outros, Marcelo Rubens Paiva ele utiliza expressões como estava na cara, que promove a indicação. Estava na cara é uma expressão idiomática. Se conduz a relação entre sentido figurado e sentido literal, porque não está literalmente na cara, escrito na cara. É no sentido figurado conotativo de haver evidência daquilo. Isso demonstra, então, que a situação em questão dispensa explicações, por ser facilmente perceptível. Então ignora, propositalmente, explicações,
porque, né, aquela questão, aquela expressão que também é um ditado e ao mesmo tempo é bastante apelo popular, né? Que é para bom entendedor, meia palavra basta. Em outro trecho do texto aparece assim: muitas vezes ela presta atenção no que dizemos. Às vezes solta uma frase picotada que faz sentido. Ou não faz e pretendemos que faça. Por vezes ela repete irritada. Ela é Eunice Paiva, né? Blá 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 blá. O que o blá 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 demonstra? É um termo que foi reiterado, ou seja, repetido nesse trecho, o que acontece também em outros, e com outras palavras e com outras expressões, e identifica a semântica ou sentido da referência a conversas ou conversações que são muito rasas, muito superficiais, em sua efemeridade, ou seja, em sua transitoriedade, em seu sentido de ser passageiro, né? Sem importância. Blá 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 transmite a ideia de superficialidade, de efemeridade e de irrelevância, de não ser importante, né? Outro trecho: nunca me esqueço da primeira foto que fizeram depois do desaparecimento do meu pai. Então, aqui, né, já podemos falar de processo de formação de palavras. No caso da palavra desaparecimento, radical é a parte da palavra que mais se repete em outras. Ou seja, é a base da palavra, é a parte principal da palavra. Desaparecimento, a parte principal é aparece até o ser. O que é posto antes é o prefixo, que no caso é desaparecimento. O que é posto depois do radical é o sufixo, que no caso é o mento. Então, desaparecimento. Se retirar o sufixo, desaparece, que é uma palavra que existe na língua portuguesa. Se tirar o des, fica aparecimento, que é uma palavra que também existe na língua portuguesa. Por isso, quanto aos processos de formação de palavras, a palavra desaparecimento ela é classificada, nela aparece a derivação prefixal e sufixal, que é quando não há uma subordinação, não há uma dependência entre prefixo e sufixo. Qualquer um deles pode ser retirado, que o que sobra tem sentido porque é uma palavra que existe na língua portuguesa. Há uns trechos aqui de alternativas e pergunta qual é o em que aparece sentido paradoxal. Paradoxo é a figura de linguagem que se caracteriza pela junção de ideias contraditórias, ou seja, as ideias se anulam. Tipo Claro Enigma, o nome de um livro do Carlos Drummond de Andrade. Tipo O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, de Emicida, é um álbum, né, do Emicida. E um trecho que aparece no livro é: me explica rápido, por que velhos com demência se esquecem das coisas vividas horas antes e passam a se lembrar das vividas na infância? Soa contraditório, porque se espera que velhos com demência, ao se esquecerem de coisas vividas horas antes, pouco tempo antes, também se esqueceriam sempre do que foi vivido há muitos anos, por exemplo, na infância. Então, essa conjunção e, com demência se esquecem das coisas vividas horas antes e passam a se lembrar, poderia substituir por mais, porém, mais sem ir, ou porém passam a se lembrar das vividas na infância. Então, esse e aqui, apesar de a maioria das vezes a conjunção e passar o sentido de adição, no contexto passa sentido de oposição, o que destaca justamente o sentido paradoxal no contexto. Então, essa foi a outra. E estamos indo, né?
estamos indo adiante aqui, olha só que bonito. Outro trecho ao narrar os efeitos da ditadura sobre sua família, o autor emprega recursos expressivos. Recursos expressivos é uma expressão bem ampla de sentido, mas diz respeito principalmente a figuras de linguagem. Todas as figuras de linguagem são recursos expressivos e são usados para ampliar o impacto do relato. Por exemplo, aliás, o contexto, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, isso é uma onomatopeia, Onomatopeia é a reprodução do som ou do barulho efetuado por algum objeto quando mexido de lugar. Por exemplo, grrr é usado em certos textos, grrr, usado em certos textos para se referir a ter raiva, ou então na época, lá para trás da Revolução Industrial, depois dela e tal, quanto a o barulho das máquinas. Onomatopeia quando é essa reprodução do som das máquinas. Onomatopeia não é uma figura de linguagem, mas é um recurso expressivo. Um recurso expressivo. Certo? Que é o au, 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 miau, São palavras que transmitem, que reproduzem, o som. E tem um trecho assim, A tática do desaparecimento político é a mais cruel de todas, pois a vítima permanece viva no dia a dia. Mata-se a vítima e condena-se toda a família a uma tortura psicológica eterna. Fazemos cara de fortes, dizemos que a vida continua, mas não podemos deixar de conviver com esse sentimento de injustiça. Então, na parte toda a família, condena-se toda a família a uma tortura psicológica eterna. Esse eterna é um exagero, em um sentido de exagero proposital, para mostrar que dura o tempo da vida das pessoas até o momento da morte, daquele momento até o momento da morte, do momento do trauma, da violência, da danificação, do dano, do prejuízo, até a morte. Então, ao dizer tortura psicológica eterna, há um exagero na composição semântica, de sentido, presente na questão, na particularidade da tortura. Outro trecho. Dormiu com centenas de passageiros amedrontados numa ala sem luz. Dormiu vendo as sombras de militares nas paredes. Embarcou sem comer num dos poucos voos comerciais que partiram para Brasília. Então, há dois conjuntos de versos musicais metafóricos que dialogam com esse trecho. Fala aqui no trecho, Dormiu vendo as sombras de militares nas paredes. Na música Tropicália de Caetano Veloso aparece diretamente a questão dos militares. Diretamente não, de forma metafórica. Indiretamente, de forma subentendida. Ou seja, em sentido figurado, metáforas. Figuras de linguagem, como a metáfora, privilegiam o sentido figurado. Na música Tropicália há os seguintes versos. Na mão direita tem uma roseira, autenticando eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Os urubus passearem nos jardins é diretamente a relação jardins governamentais, do palácio governamental, por exemplo, e os urubus passearem nos jardins, os urubus são os militares. Já que todos os militares têm o mesmo uniforme, ou uniformes parecidos, ou semelhantes, dando aquele ar de obscuridade, obscurantismo. Então há uma referência subentendida e metafórica aos militares nos jardins.
para não dizer militares diretamente, né? Falou urubus. Houve a metáfora entre os urubus, os animais irracionais, e os militares. Né? Ao mesmo tempo, há outro trecho assim, né? Do livro. Aprendi quase tudo sozinho. Fui para a Unicamp. Virei um duro feliz que morava em repúblicas mistas sem TV, telefone ou carro. Então, nesse trecho, predomina a função da linguagem emotiva, pelo que eu havia falado de outra questão, de outro aspecto, sobre o uso de verbos, de formas verbais na primeira pessoa do singular, no eu. Aprendi quase tudo sozinho. Fui para a Unicamp. Virei um duro feliz. Emotiva, de emoções, de sentimentos aflorados. Outro trecho. O contrabando e o jogo do bicho se associaram a agentes da repressão e se fortaleceram. O crime organizado nasceu. A promiscuidade entre polícia e bandido, tema do filme Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, consolidou-se. O Comando Vermelho surgiu num presídio da ditadura. Então, nesse trecho, são favorecidos, né, porque aparecem apenas fatos. A função da linguagem que privilegia os fatos e não a opinião é a função da linguagem referencial. A maioria das notícias, das reportagens, na maioria delas, predomina a função da linguagem chamada de referencial. E dois outros trechos. Na mesma noite, anunciaram para um país atônito, em cadeia de rádio e televisão, o AI-5 suspendia as garantias constitucionais promulgadas no AI-4. É uma obra-prima da contradição. Usa a ameaça à democracia como argumento para endurecer o regime. Uma aberração jurídica, incongruência em que todo regime autoritário se baseia. Para defender a liberdade, precisamos acabar com ela. Então, muita atenção a esse trecho que aparece entre parênteses no livro. Para defender a liberdade, precisamos acabar com ela. E outro trecho é o renascimento de um ato psicológico passado. Seu reconhecimento e localização são as condições necessárias das lembranças ou da memória. Elimine um deles, não será lembrança, mas reminiscência. Você olha uma pessoa na rua, pensa reconhecê-la. Imagina que já a viu antes, mas não sabe dizer quando nem onde. Nesse trecho, entre parênteses, para defender a liberdade precisamos acabar com ela, procura-se conduzir o leitor a começar ou recomeçar ou intensificar na sua vida a prática da busca das reivindicações, dos direitos sociais, das lutas sociais. Para defender a liberdade, precisamos acabar com ela. A inclusão do leitor no uso do verbo precisamos, por se referir ao nós, com a inclusão do leitor diretamente no que é narrado. Ao mesmo tempo, no outro trecho, aparecem interlocuções, diálogos diretos com o leitor. Espera aí rapidinho. Estão chegando aqui. E os cachorrinhos vão fazer uns barulhinhos de latidos, né? Então, trouxe pra cá, nem tô usando o computador também. Espera aí rapidinho, hein, gente? Espera aí, hein? Hey, hello.
Então, quanto a tanto na parte para defender a liberdade precisamos acabar com ela, quanto em elimine um deles, você olha uma pessoa na rua, imagina que já a viu antes, mas não sabe dizer quando nem onde, procura-se influenciar o leitor. No primeiro caso, para defender a liberdade, precisamos acabar com ela pelo uso da primeira pessoa do plural, ao incluir o leitor no que é narrado. Ao mesmo tempo, no outro trecho, aparecem palavras como você, que é um pronome de tratamento, que promove a interlocução, que é o diálogo com o leitor, né? E, ao mesmo tempo, também aparecem palavras como elimine, imagina, que são palavras, elimine. Elimine é um verbo que está no imperativo, no modo imperativo. Então já pressupõe, né, já mostra uma interlocução de procurar influenciar o receptor, que é o leitor. Receptor que recebe a mensagem, emissor que transmite a mensagem. E isso caracteriza a figura de linguagem, a função da linguagem, conhecida como conativa ou apelativa, que é a que é muito utilizada em propagandas, né? Para poder influenciar de forma a persuadir ou convencer o leitor a promover determinada ação, que no caso é baseada, né? No caso das propagandas, a influência principal é haver a compra do produto, né? O consumo. E a outra particularidade é que o narrador frequentemente comenta as dificuldades de reconstruir o passado por meio da escrita. Então, esse procedimento, ele tem uma das funções, né, de evidenciar o próprio processo da elaboração da escrita, ou seja, evidenciar o próprio processo de elaboração da narrativa diretamente. Ao discutir documentos, lembranças e versões distintas, diferentes dos acontecimentos, o narrador revela preocupação com a própria validade da narrativa autobiográfica. Esse recurso metaficcional produz principalmente o efeito ou seja, há um reforço da ideia de que toda narrativa é uma construção subjetiva. Então, porque a autobiografia, subjetividade, intimismo, né? É o íntimo de quem escreve, que é narrado, que é apresentado. Então, reforça essa ideia de que toda narrativa é uma construção repleta de subjetividades, de intimidades, de intimismo, de abstrações. Né? Ao mesmo tempo, o narrador alterna momentos de linguagem mais formal com passagens marcadas pela oralidade ou pela formalidade ou pela informalidade do cotidiano. E essa variação linguística, o que ela faz? Ela contribui firmemente, principalmente para aproximar o texto das experiências reais e familiares narradas. Então, há uma aproximação, né? Como no uso da primeira pessoa do plural, como naquela forma verbal. Precisamos, né? É um convite, é um chamamento a lutar, a reivindicar por uma causa. Ao mesmo tempo, na obra literária, aparecem expressões coloquiais e marcas de conversa familiar, que revelam diferenças de contexto sociocomunicativo. Né? Esse uso evidencia o quê? Então, as expressões coloquiais usadas e as marcas de conversa de informalidade dizem respeito à variação sociocultural e situacional da linguagem. É um dos tipos de variação linguística que diz respeito às tradições, aos costumes, por isso sociocultural,
e situacional da linguagem, porque se refere a adequar o modo de falar a contextos vivenciados, né? Dependendo de com quem nós falamos, nós escolhemos uma linguagem formal. Dependendo de com quem falamos, ou do contexto, né, da situação, por isso situacional, o nome da variação linguística, nos adequarmos a cada situação social na escolha de certas palavras, né? Por exemplo, gírias, né? Nós vamos usar gírias numa entrevista de emprego, ou numa entrevista para entrar num colégio, ou numa prova discursiva, ou numa redação. Nós vamos usar a linguagem formal, né? E essa adequação dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades enfrentadas por diversas pessoas. O preconceito linguístico muitas vezes aparece disso, né? De a pessoa não tentar se adequar ou não querer se adequar à linguagem e com isso atacar, ameaçar, falar mal, né? Criticar negativamente o uso da linguagem por determinadas pessoas. O que se relaciona diretamente também com a classe social de quem fala. Também com o estilo de música, né? Porque muitas pessoas têm muito preconceito e muita discriminação em relação a certos tipos de manifestações artísticas, como o funk e o rap. Programas de televisão, muitos têm muito preconceito e discriminação quanto a programas como Big Brother Brasil, novelas. Muitas pessoas assistem e falam mal. O problema não está em assistir, e sim em ser hipócrita e preconceituoso e discriminar outras pessoas pela escolha por determinados gostos. Valentino, você tinha falado, essa camisa aqui é de quando eu estudei na UERJ, né? Tenho essa e outra quando eu estava fazendo um estágio supervisionado de literatura latina na UERJ. E aí eu guardo essa camisa até hoje, apesar de eu ter me formado em letras não pela UERJ, mas pela UF, a Universidade Federal Fluminense de Niterói. Então, em diversos momentos, o narrador incorpora comentários reflexivos sobre a escrita, né? Lembranças familiares e fatos históricos. Luiz, você vê com a sua mãe? Muito obrigado aí. Você vê com a sua mãe? Vai ter amanhã sua? Que é a aula? Sim. Eu vou até enviar mensagem para sua mãe e para os demais aí de amanhã, para poder perguntar se está confirmada a aula particular aí, certo? Perguntarei agora à tarde. Então, em diversos momentos, o narrador incorpora comentários reflexivos sobre a própria escrita, sobre lembranças familiares e sobre fatos históricos. Essa combinação de gêneros produz o efeito de... Então, várias vezes, né, questões de provas, como da UERJ, pede para não a característica, não o nome, né? Dificilmente em alguma questão de prova de vestibular de concurso pede para... Acontece até mais em concurso do que em vestibulares. Mas raramente, poucas vezes pede para poder... pede para poder marcar em alternativa de questão de múltipla escolha o nome de algum conceito. A maioria das vezes pede uma característica do conceito. Então a pessoa, nós, né, quando fazemos uma prova, temos que identificar o conceito, o nome do conceito, para depois identificar, especificar, marcar a alternativa com a característica do conceito. Isso aparece muito, principalmente em conceitos como de figuras de linguagem e de funções da linguagem. Também aparece muito em questões de tipos textuais e de gêneros textuais. É porque há diversos, né, há vários tipos. Tipos textuais há apenas 5, mas gêneros textuais há bem mais. Muitos dizem que há uma quantidade infinita, já principalmente pela tecnologia,
surgem e vão surgindo mais gêneros textuais, né? O WhatsApp é um gênero textual. E-mail é um gênero textual. Então, há muitos, né? Então, ao incorporar na narrativa vários gêneros textuais, no livro Ainda Estou Aqui, o autor, ele potencializa, ou seja, ele aumenta, intensifica a complexidade presente na própria narrativa memorialística, ou seja, a narrativa, o texto, que é reproduzido na forma de memórias. Por isso o contexto autobiográfico. Auto de si próprio, né? Ou de si própria. Biográfico, bio de vida, né? Grafia de escrita. Então é autobiografia, é auto de si, escrita sobre a sua própria vida, né? E a base das memórias em si, né? Luiz falou que está quase completando a parte da Coca-Cola que tem no álbum. Olha, depois eu quero ver essa parte aí que eu não sei qual parte é essa aí não. Vai levar o álbum amanhã? Perguntar pra sua mãe se vai ter aula. Eu sei que eu vou amanhã, porque parte das aulas eu vou dar amanhã. Mas tem que ver quais são, né? Quero ver essa parte aí da Coca-Cola. Releia o excerto. Excerto é o mesmo que trecho, né? Trecho do texto, né? Então há aqui um trecho, outro trecho. É o último trecho desse nosso encontro de agora, que não é uma aula, né? É um vídeo gravado para auxiliar quem for estudar, né? Para o UERJ ou sem ser para o UERJ também, né? Então, minha dissertação de mestrado foi sobre a luta armada. Entrevistei muitos que participaram dos dois lados. Li de tudo, relato de presos que estiveram no mesmo doicode, no mesmo período. O último livro que li foi justamente o do Amílcar Lobo. O trocadilho do título é infame, A Hora do Lobo. Lá estava a descrição em detalhes da morte do meu pai na contracapa. Caí num choro incontrolável. Coitado, coitado. Eu não tinha percebido, mas estava evidente. Minha pesquisa do mestrado de 1991 a 1995 era uma busca pelo que tinha acontecido com meu pai. Eu não percebia, mas era evidente. Eu pesquisava através de outros relatos, outros personagens, sobreviventes. Entendi então por que minha mãe e irmã tinham sido presas um dia depois. E tomei um susto enorme. 59, hein? As questões quase aqui. Há o trecho aqui, né, que diz assim, né? Lá estava a descrição em detalhes. Lá estava a descrição em detalhes. Quando se descreve, já é mostrar detalhes. Então, descrição em detalhes é uma expressão redundante, ou seja, ela é repetitiva. Isto é, ela repete uma ideia. Então, a repetição de ideias em textos acontece muito pelo modo proposital de querer destacar uma ideia, de mostrar que essa ideia é importante no contexto da obra inteira. Quer a obra seja um livro, um filme, uma série, né? Então, uma crônica, um conto. Dizer descrição em detalhes é uma figura de linguagem cuja característica é a redundância no uso de ideias, por meio do mecanismo da intensificação do significado. Intensificação do significado para enfatizar ou destacar o sentido ou significado. Redundância no uso de ideias é o mesmo que repetição ou reiteração no uso de ideias, né? Que é a figura de linguagem chamada de pleonasmo. Pleonasmo é uma das que mais aparece em provas. Há um trecho desse parágrafo que eu li agora
que ele diz: caí num choro incontrolável. Coitado, coitado. Esse coitado, coitado, há reticências. Coitado, vírgula, coitado, reticências. Então se pergunta, pode se perguntar, pergunta-se muito em provas quanto a pontuações usadas, né? Então pode se perguntar o porquê, ou um porquê do uso de um ponto de exclamação, do uso de um ponto de interrogação, de uso de reticências, como aqui, coitado, coitado, reticências. Se referindo ao pai, né? E muitas vezes em prova aparecem alternativas. Há inclusive questões em que todas as alternativas têm a ver diretamente com o texto, mas apenas uma diz respeito ao enunciado, ao que é perguntado. Por exemplo, nesse trecho, mostra-se a elevação do sentimento da tristeza em relação à morte do pai. Nesse trecho, também mostra-se a ação de chorar, apesar de ela não ser inesperada. Ela é incontrolável, né? Cair num choro incontrolável. Também, nesse trecho e em diversos outros do livro, há a exposição do teor autodestrutivo da ditadura, do sistema ditatorial. Mas nenhum desses três aspectos diz respeito ao uso das reticências. O uso das reticências em coitado, coitado, pode ser justificado, por exemplo, pela intensificação do sentido da coitado, coitado. As reticências indicam realmente a questão da compaixão em relação ao pai ter morrido. Em relação ao pai diretamente, né? Sim, Luiz. Terá sim redação, né? Aham. Escritinha aí, né? Escrever é tão bom, né? Ler e escrever, né? Maravilhoso, né? E parece aqui, ó. Os dois pontos depois dos trechos mais estava evidente, mas era evidente, tem função. Diz assim, né? Eu não tinha percebido, mas estava evidente. 2 pontos. Minha pesquisa do mestrado, de 1991 a 1995, era uma busca pelo que tinha acontecido com meu pai. E no outro trecho, eu não percebia, mas era evidente. Eu pesquisava através de outros relatos, outros personagens sobreviventes. Ó, a anáfora de novo, né? Eu o pesquisava. Esse o é um pronome oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, que se refere ao pessoal, porque se refere a uma pessoa do discurso, né? No caso, ele, né? Se refere aqui ao o pesquisava sobre meu pai, né? Então, esse o é anafórico de antes. Foram 3 professoras do meu ensino médio que deram essa dica para não se esquecer que anafórico se refere ao que vem antes. Anafórico, antes. Então, catafórico se refere ao que vem depois. E os 2 pontos especificam o sentido. Especifica o que estava evidente, especifica o que era evidente. Por especificar, há uma delimitação, há uma restrição de sentido. Especificar é particularizar, é delimitar, é restringir. Então, esses 2 pontos têm função delimitadora. E a reconstrução das memórias familiares leva o narrador a momentos de intensa percepção sobre o passado e sobre si mesmo. Nas 2 últimas frases, a epifania ocorre porque o narrador... Epifania é extrair percepções aprofundadas de acontecimentos comuns no cotidiano, né? Quando é um acontecimento comum na nossa vida e na vida de outras pessoas, a partir disso a pessoa tem reflexões aprofundadas a respeito da existência humana, da vida de outros seres no mundo, né, no planeta. Então a epifania surge dessa percepção, dessa análise aprofundada e complexa de situações aparentemente simples, banais, comuns no cotidiano.
Então, né, nas duas últimas frases que eu li, entendi então porque minha mãe e irmã tinham sido presas um dia depois e tomei um susto enorme. Então, há uma epifania pela percepção sobre o passado e sobre si mesmo. Essa epifania, ela, ocorre por quê? Porque o narrador percebe de forma aprofundada o impacto emocional da perda. Até porque quando ocorreu o desaparecimento, tortura, prisão, morte do pai dele, ele era uma criança. Então o livro ele mistura um ludismo, porque tem muito de lúdico ao mostrar um modo de falar de bebês, de crianças, relacionando o modo de falar de adolescentes, de adultos, e há essa não percepção anterior de todo o contexto da ditadura devido à idade dele na época. Ele foi entender a fundo bem depois. E também, uma das percepções foi justamente entender de forma aprofundada o impacto emocional da perda do próprio pai, não apenas para ele, por meio dos traumas, das feridas que ainda estavam abertas, mas também por meio de isso aparecer na vida dos seus familiares e de outras pessoas na sociedade que enfrentaram e enfrentam, algumas até hoje, várias até hoje, situações semelhantes à da ditadura ou parecidas. Para finalizar, uma música, a letra da canção Palma da Mão, aí não é sobre o livro, ainda estou aqui. Eu ia falar sobre esses aspectos antes, no início do vídeo, mas decidi falar depois, já que o foco é o Ainda Estou Aqui. Eu acabei de falar de 56 questões sobre o livro Ainda Estou Aqui, 56 exercícios sobre o livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. E no estilo ERG também, que serve para interpretação em tudo quanto é prova e gramática, a música Palma da Mão, que foi lançada recentemente pelo cantor e compositor Samuel Rosa, em que ele canta junto com a Joyce Alane. O nome da música é Palma da Mão, título Palma da Mão. O barulho da porta que fechou começa o silêncio que você deixou. Tão fácil lembrar, tudo mudou, na hora exata em que você chegou. E agora só seu desenho no espelho, o quarto vazio, o cobertor. Só um pedaço do inteiro e o morno do que já foi calor. Mas que não demore sua volta, quero de novo o que deixei. Sua presença é o que me importa. E a palma da mão que cabe minha mão para seguir. Virá então. Tsururu, tsurururururu. Quando longe fica perto, tudo fica mais que certo, quero você aqui. A luz do dia revelou o vazio tão próximo de onde estou. Ofusca meus olhos mesmo assim, eu vejo que de você sobrou em mim. E agora só a saudade do beijo, e o vaso no canto sem a flor. Quando sozinho te vejo, você que me cura de toda dor. Mas que não demore sua volta, quero de novo que deixei. Sua presença é o que me importa, e a palma da mão que cabe minha mão para seguir. Virá então. Quando longe fica perto, tudo fica mais que certo com você aqui. Quando longe fica perto, tudo fica mais que certo, quero você aqui. Então, o título Palma da Mão, é uma expressão metafórica, ou seja, figurativa, ou seja, conotativa, expressiva. Se refere, palma da mão aqui, se refere muito ao controle da ocasião. Que no caso, não há tanto controle na ocasião. Apesar de palma da mão se referir a controle da ocasião, se refere diretamente à palma da mão nesse contexto, que é o sentido literal da palma da mão. A palma da mão é estar no controle, Até uma expressão muito usada também
junto com você está na palma da minha mão, quando a pessoa tem o controle da situação ou de alguém, ou acha que tem o controle da situação ou de alguém. Então, palma da mão se refere. Palma da mão também é uma expressão idiomática, como estava na cara, que aparece no livro Ainda Estou Aqui, justamente por misturar sentido literal com sentido figurado. E não esqueçam, que sentido literal, mesmo que sentido denotativo, sentido do dicionário, denotativo, sentido dicionário, ou seja, sentido predominante no dicionário, que é o sentido literal. Sentido exato, né? E muitas vezes o sentido conotativo, sentido figurado, surge a partir da existência do sentido literal. Por meio da fala, já que quem faz a língua não são os gramáticos, mas sim nós, a população, cidadãos e as cidadãs comuns. Perdão. O eu lírico da canção apresenta uma postura confiante, Ele espera que a pessoa volte. No caso, o foco, um dos focos interpretativos dessa letra de canção é a perda, É o vazio, a sensação de vazio que surge depois do término de algum relacionamento. No caso aqui, um relacionamento amoroso. Apesar disso, o eu lírico, que é a voz do texto, quando aparece em forma de versos, em letras de canção e em poemas, esse eu lírico, ele se mostra confiante. Mas que não demore sua volta, quero de novo que deixei. Há uma esperança. Então, a temática da música está centrada na lacuna do relacionamento de outrora. Lacuna é o vazio, Outrora é de antes, do passado, A lacuna do relacionamento que já existiu, Então, essa questão da perda, 3 dos versos. Quando longe fica perto, tudo fica mais que certo, quero você aqui. Então, nesses 3 versos, aparece muito sentido da antítese. A antítese é a figura de linguagem em que aparecem palavras ou expressões antônimas. Anti de oposto, contrário, inverso. Tese é ideia, Antítese, ideia contrária. Então são palavras com sentidos contrários, opostos, inversos. Quando longe fica perto, tudo fica mais que perto, certo, quero você aqui. Então, além do jogo de palavras, entre perto e certo, pela rima, aparece a palavra longe e a palavra perto, que são palavras contrárias, antônimas. Por isso, se enfatiza ou se destaca nesse trecho o sentido do antônimo, ou seja, aparece o recurso chamado de antonímia, de palavras de sentido oposto, de ideias opostas, antônimas. Ao mesmo tempo aparece a figura de linguagem antítese, ou seja, aparece o sentido antitético. Muito confundido em provas, muito confundidas em provas, as palavras antiético e antitético. Antiético é sem ética. Antitético é de antítese, de contrariedade. Língua portuguesa, bem complexa, eu adoro, mas eu admito que a língua portuguesa, em suas composições gramaticais e conceituais, é bem complexa e difícil, em determinadas ou mais partes. Metonímia é a figura de linguagem que a metáfora é quando aparece uma comparação implícita, subentendida, Você é um leão, quando a pessoa é muito corajosa e tal. Quer dizer, você é um leão. Não há nenhuma palavra de comparação entre a pessoa, você, e o animal irracional, leão. Então é uma comparação direta.
Agora, se falasse você é como um leão, ou é tipo um leão, é tal qual um leão. Como, tipo, tal qual são conectivos. Conectam ideias numa frase ou numa oração, ou entre orações, né, numa mesma frase. Mas o uso do conectivo já faz não ser metáfora, e sim comparação ou símile. Símile de similar, de semelhante, que é outra figura de linguagem, que é quando a comparação é explícita, ou seja, utilizando-se algum conectivo. E aí, né, como a UERJ adora e outras provas também, alternativas em que apareçam trechos do texto, no caso aqui dessa música, Palma da Mão, e para identificar qual é o trecho em que aparece a metonímia. Metonímia é quando resume-se pela parte e pelo todo, né? Quando se substituem. É quando se representa ou se simboliza alguma situação de forma particular e específica para se referir a um contexto mais amplo. Essa música fala sobre perda, sobre a questão do término do relacionamento amoroso. Então há na música várias metonímias, vários exemplos específicos que representam ou simbolizam a situação como um todo. O barulho da porta que fechou remete à ida, né? A ir embora, o ser amado. Né? Começa o silêncio que você deixou, a ideia do silêncio também representa a perda. O quarto vazio, aí agora só seu desenho no espelho, o quarto vazio e o cobertor. Seu desenho no espelho, o quarto vazio e o cobertor. Tudo isso também é metonímia, 3 exemplos de metonímia que representam a partida de alguém, né? E não a partida de morte, da partida física no sentido de ir embora, né? Do término do relacionamento. E, coincidentemente, fala numa parte, né? Só um pedaço do inteiro e o morno do que já foi calor. Só um pedaço do inteiro é um verso que traduz, né? Que resume o conceito de metonímia, parte pelo todo. E aí pergunta, e a resposta seria e o verso no canto sem a flor, que é outro verso, olha a metalinguagem aí de novo, né? Metalinguagem, a função da linguagem quando ele se diz, não nessa parte, né? Mas quando ele fala a arte se referindo à própria arte, né? Palma da mão tem a ver com a escrita também, com a própria escrita, né? Indo mais além. Mas nesse trecho fala, e o vaso no canto sem a flor. O fato de o vaso estar sem a flor representa a perda, o término. Ou seja, simboliza a perda ou término e é um exemplo específico da situação como um todo, no sentido mais amplo, que é a do término do relacionamento. E o estado emocional do eu lírico tem a ver com a maturidade do eu lírico quanto à tentativa de manter o autocontrole. Não mostrar o desespero diretamente, sair quebrando o que encontrar pela frente, batendo nas pessoas, não. Há um autocontrole sentimental do eu lírico. Então, isso demonstra uma maturidade do eu lírico. Então é isso. Desejo uma excelentíssima prova para vocês. Né? Raquel, agora eu não estou mais avisando quando eu vou fazer live, porque é mais gravação de vídeo. É só para poder colocar o vídeo também no YouTube, para poder, pelo link do vídeo, mais pessoas terem acesso. Então, ultimamente eu não tenho avisado, por causa disso, principalmente. Também porque sempre aparece uma tensão, assim, quando vai fazer live, de se faltar luz ou algo do tipo. Então, eu já faço
em algum horário, aviso no máximo dia, quando eu aviso, geralmente eu aviso, né? Pelos stories ou pelos status. E, né, se sua irmã, sua prima que está fazendo agora aula comigo também, né, aula particular, pode falar à vontade aí pode passar. Aliás, eu vou passar esse vídeo para Daniele também, né? E já passo para poder auxiliar e, né, apesar de ser voltado principalmente para o primeiro exame de qualificação da UERJ, também é voltado para outros exames. A Bruna tinha perguntado aqui, não, o Bruno tinha perguntado aqui, hello Bruno também, tinha perguntado aqui quanto a se eu vou gravar live para o segundo exame de qualificação. Vou. Você disse que vai fazer o primeiro exame lá para trás, né? Mas por via das dúvidas, né? Já saber. Tá bom, de qualquer forma vai servir também para a segunda fase da UERJ. Como quanto à redação, que eu também farei vídeos sobre. Tenho feito alguns vídeos também, desde o ano retrasado, né? Comecei a fazer vídeos para quem eu dou aulas particulares, para parte das pessoas, vídeos individuais que eu coloco no meu canal individual do YouTube. Esse aqui eu vou colocar no outro canal que eu não divulgo porque eu não quero ter ficar me comprometendo com visualizações e tal pelo YouTube. Então, de qualquer forma, esse vídeo eu baixo e passo para o YouTube. Para quem não tem Instagram, assistir também. Ou para quem tem, mas prefere assistir pelo YouTube. Então, excelentíssima prova da UERJ para quem for fazer a UERJ no domingo. Maravilhosas provas, né? Para quem for fazer outras provas de vestibulares, de concursos. Nesse perfil eu costumo colocar, já coloquei vários vídeos, até fazendo vídeos com outras pessoas, né? Uma professora, um professor, escritoras, e vamos, né, nos comunicando. Confio muito em vocês, tá? E até o próximo vídeo. Muito obrigado a quem esteve aqui, né? Viviane também, Vivian, Letícia já tinha falado, Luiz, muito obrigado aí pela conversação também, pela conversa aqui, e continuaremos a papear presencialmente, dependendo de quem esteja aqui, pelo WhatsApp. Muito obrigado pela companhia, excelente feriado para vocês também, tá? E que vocês consigam, em meio aos tantos afazeres cotidianos, que vocês consigam também tempo para o lazer, para entretenimento, para diversão, para descanso. Abraços e até mais. Tchau. Muito obrigado de novo pela nossa cumplicidade produtiva. Abraço.